de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Nós somos família, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. É uma alegria estar com todos vocês neste último domingo do mês de setembro. É uma alegria muito grande poder compartilhar este tempo de devoção com cada um de vocês no ambiente onde você estiver. Eu sei que muitos de vocês estão em casa, outros estão em diferentes lugares. Eu gostaria de convidar você a entrar nesse espírito, nesse sentimento de devoção, de adoração. Nós vamos cantar agora uma canção. Eu quero convidar você a abrir a tua alma, abrir o teu coração, os teus lábios, cantar e devotar ao Senhor toda a adoração que a Ele é devida. E ao mesmo tempo eu quero convidar vocês a participarem da celebração da Ceia do Senhor no próximo domingo,
10h30 da manhã, presencialmente, no prédio onde nós nos reunimos, no salão principal. Mas se você não vier, você pode participar também através da internet. Eu vou passar o link durante a semana, você vai poder entrar e vai poder também participar de onde você estiver. Se você quer ter o kit com o suco de uva, o vinho e o pão, você pode passar no prédio da nossa igreja na quinta-feira, de 9 da manhã até as 5 da tarde. Você aperta a campainha, alguém vai te atender, você fala: eu vim buscar o meu kit, eu quero 5, eu quero 2, eu quero 1. O número de pessoas da sua casa que estão habilitadas para participarem da ceia. Vamos então adorar a Deus nesse momento? Quero te convidar então a participar desta primeira canção do encontro virtual da IBBWDC desse domingo, último domingo do mês de setembro. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que têm mantido a nossa igreja, os desafios da IBBWDC, através do seu dízimo, da sua oferta, através do seu trabalho voluntário, através das suas orações, através do suporte, do apoio, da divulgação. Muito obrigado a você que faz parte da família. Vocês são membros virtuais da nossa família, pessoas que agregaram a nós durante esse período de pandemia. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o encorajamento. E especialmente eu quero agradecer a Helena Reis, que foi usada por Deus
para viabilizar as cestas de alimento que nós distribuímos durante o mês de julho, mês de agosto e metade do mês de setembro. Ela, através do trabalho e da influência que ela tem, nós conseguimos estas cestas básicas, estas caixas com alimento, e pudemos abençoar milhares mesmo de pessoas, e foram alguns milhares de dólares envolvidos neste trabalho. Agradeço a todos vocês que de uma forma ou de outra têm nos abençoado. Sou grato aos voluntários que vieram todos os sábados ininterruptamente ajudando na distribuição. Trabalho árduo, trabalho difícil. Deus abençoe, Deus retribua cada um de vocês com bênçãos sem medida. Eu quero agradecer muito a todos vocês que vieram e que ajudaram e que têm ajudado em diferentes áreas. E eu creio que deixei claro que nós encerramos, no último sábado, nós encerramos a distribuição e não sabemos até quando, mas nós estamos interrompendo agora e retornaremos assim que possível. O meu desejo é que neste ano ainda nós voltemos a distribuir as cestas. Nós vamos agora, durante a próxima canção, se você desejar, você pode fazer a dedicação do seu dízimo, da sua oferta, através do seu computador, ou então você faz depois que terminar esse encontro, ou qualquer horário que for mais conveniente para você. Vamos então adorar ao Senhor com essa música e também com a nossa contribuição, com parte das bênçãos de Deus em nossas vidas. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de como doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe. Confio em Deus e não temerei. Salmos 56:4.
Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a crooked and deprived generation, so that you may shine among them as stars, as you hold on to the word of God firm. Philippians 2:14-16. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. John 1:1-4. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei. João 14:21. Tchau, gente! Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Tchau! A friend loves at all times. When trouble comes, they're there to help. Proverbs 17:17. Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças. Mateus 19:14. Amém. John 3:16-17. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. John 3:16-17. Nós somos Hoje nós estamos encerrando então esta série chamada Não Sofra Só, que tem como objetivo participar também da campanha Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção contra o suicídio. Os dados estatísticos sobre suicídio são alarmantes e é lamentável que tenha que existir um Setembro Amarelo, um mês de conscientização. Alguém perguntou em uma das nossas lives por que não tem todos os meses amarelo, por que só setembro? Pelo motivo de que nós não queremos ficar falando sobre suicídio o tempo inteiro. É muito ruim. Nós queremos falar sobre as coisas boas da vida também. Queremos falar sobre vida, queremos falar sobre esperança, queremos falar sobre o sol, sobre férias, sobre passeio, sobre família, sobre namoro, sobre amor, sobre alegria. É isso que nós queremos incentivar, mas nós não queremos fazer vista grossa às coisas ruins que estão acontecendo. Então, durante esse mês, é falado de forma mais intensa a respeito desse assunto, a fim de que as pessoas saibam como se comportar preventivamente e se comportar também quando algo relativo a essa prática, ao suicídio, acontece nos seus contextos. Então, hoje é a última pregação, eu quero falar sobre o propósito de Deus e como eu posso crer em um Deus que é totalmente bom e todo-poderoso. Essa é a pergunta que fazemos diante do sofrimento. E nós estamos vendo na história de Jó a ação intimidadora de Satanás como uma das fontes, um dos canais de sofrimento na vida de uma pessoa. Jó perde tudo que tem, perde os seus bens materiais, perde bens humanos, que são os filhos, todos os filhos e filhas e os genros, noras, netos, perde os seus funcionários, perde a saúde, perde tudo. E sofre com isso, mas não bastasse isso, ele sofre também durante o período de luto, sofre sofrimento causado por parentes, por amigos e por pessoas neutras. Deus permanece em silêncio durante um longo espaço de tempo na história de Jó, e de repente Deus começa a falar. Deus se aproxima de Jó para falar, sem acusação, sem nenhum tipo de
de explicação, mas com perguntas. Deus faz 65 perguntas que têm como objetivo despertar a consciência adormecida, a consciência anestesiada para a importância de humilhar-se, para a importância de depender e de confiar em Deus. Deus se aproxima então com essa intenção, fazendo algumas perguntas, uma estratégia que Deus sempre usou a fim de despertar a nossa consciência, para que nós possamos aprender a nos humilhar, a dependermos e a confiarmos no Senhor. Hoje nós chegamos no final da história, que está aí no capítulo 42, e eu gostaria de que você lesse todo o capítulo, porque ele é muito, muito, muito bonito. É um capítulo que vale a pena ser lido pausadamente para ver o que aconteceu na história de Jó. E diante do sofrimento, nós aprendemos algumas coisas, nós observamos algumas coisas. São considerações preliminares que eu gostaria de fazer agora. Nós aprendemos que algumas pessoas ficam amargas e rancorosas. Eu não sei se este é o seu caso, se foi o seu caso, se você continua uma pessoa amarga e rancorosa. Antes você era uma pessoa linda, leve e solta. Agora você se tornou uma pessoa amarga, pesada e cheia de rancor, cheia de presa a sofrimento. Uma pessoa que não consegue ter uma palavra de esperança. Você tinha um brilho nos olhos, você tinha um sorriso no rosto, nos lábios. Agora você tem uma visão opaca, você não tem sorriso, você está sempre reclamando, você está criticando de forma voraz as pessoas ao seu redor. Nunca tem uma palavra de esperança, nunca tem uma palavra de encorajamento. Eu gostaria, então, que você observasse que Jó faz uma opção diferente. Ele pondera, ele aprende e cresce interiormente. Isso mesmo, ele fez uma opção, porque isso é uma questão de opção. Você pode optar em ser uma pessoa amarga, ou você pode optar em aprender em meio ao sofrimento. Então eu gostaria que nós lêssemos, eu quero inicialmente ler do verso 1 ao verso 6, depois eu vou ler uma outra porção, para nós lermos todo o capítulo 42, que é o fim da história do livro de Jó. Vamos fazer um balanço do sofrimento. Eu quero ler para vocês, quero que você acompanhe a leitura do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós vemos nestes versículos, nesses 6 versículos do capítulo 42, que diante do sofrimento, Jó descobre algumas coisas. A primeira coisa que ele descobre é que Deus estava lá. O verso 2 nos diz que bem sei que tudo podes. Jó sabe que Deus pode todas as coisas, que Deus está lá e que Ele pode. E essa é uma sensação maravilhosa, uma das sensações mais horríveis que alguém pode ter em meio a qualquer tipo de sofrimento. Pode ser sofrimento por causa de enfermidade, pode ser sofrimento por causa de abandono, de separação, por causa de uma dor no corpo, na alma, seja lá qual for o sofrimento. Uma das sensações piores é essa sensação de que Deus se encobriu, que Deus desapareceu e que nos deixou à deriva, nos deixou por conta do sofrimento, nos deixou abandonados, sozinhos. E é muito importante isso, porque em certo momento Jó teve esse sentimento. E tem uma palavra, um dos versículos mais bonitos da Bíblia, diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Então, o nosso Deus, aquele que começou algo na nossa vida, é aquele que vai aperfeiçoar, seja lá em que momento for. Então Jó aprende isso, que Deus estava lá. Segunda lição que ele aprende, nós podemos ver aqui, é que os planos de Deus não podem ser frustrados. O versículo 2 nos diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não é porque nós perdemos o controle que Deus perdeu o controle também.
Deus está sempre no controle de todas as coisas. Essa impressão de que Deus perdeu o controle é algo muito comum que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Só que em meio à situação onde nós perdemos o controle, Deus abre uma brecha e age para nos mostrar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então Deus está no controle e Jó então descobre que os planos de Deus não podem ser frustrados. Em terceiro lugar, ele aprende que os propósitos de Deus nem sempre são compreendidos. Verso 3 nos diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, o que Jó aprende aqui é que os propósitos de Deus não são sempre compreendidos. E somado ao sentimento de ausência de Deus, ausência da presença de Deus, é esse sentimento de falta de propósito, esse sentimento de que não faz sentido as coisas que estão acontecendo. Essas duas coisas juntas são terríveis para quem está sofrendo, mas Jó aprende, depois de tudo que passou, que há propósito, que Deus tem um propósito nas coisas que estão acontecendo. Muitas vezes nós estamos vivendo situações em que os pontos não conectam, mas depois nós entendemos tudo. Aí nós falamos assim: agora eu entendi. Deus estava trabalhando na minha vida. Deus estava trabalhando na vida do meu filho. Deus estava trabalhando no meu casamento. Deus estava me transformando em um homem melhor, em uma mulher melhor, em um cristão melhor, em um filho dele melhor. E então Jó agora consegue olhar para trás e conectar os pontos. Isso aqui é algo muito interessante. Depois de todo o sofrimento, as coisas começam então a fazer sentido. Deus está o tempo inteiro falando para nós: gente, eu estou aqui. Só que nós não conseguimos ver nem entender na hora do sofrimento. Mas depois que o tempo passa, as coisas começam a fazer sentido. Nós começamos a entender que Deus estava fazendo algo, operando em nossas vidas. Algo também que Jó descobre é que é possível conhecer a Deus de forma mais profunda. O verso 5 nos diz que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, nós sabemos que ele era uma pessoa que temia a Deus, se apartava do mal e era um homem de oração. Ninguém ora como Jó nessa história toda. Ele é a pessoa que mais ora aqui o tempo inteiro, mas Jó não tinha uma experiência profunda com Deus. Ele tinha uma experiência religiosa, uma experiência teórica. Agora Jó foi testado, ele foi ensinado em meio ao sofrimento. O sofrimento então tem o seu lugar. O sofrimento não é totalmente ruim na minha nem na sua vida. Por mais doloroso que seja, nós temos que relaxar, pedir para Deus sobriedade, lucidez, para que nós possamos entender que Deus está trabalhando e que no tempo certo nós vamos compreender o que Deus estava fazendo nas nossas vidas. Ainda sobre essa experiência que Jó teve, que ele descobriu de aprofundar o seu relacionamento com Deus, o Philip Yancey, em um dos seus livros, ele se corresponde com um amigo médico que está atuando na Índia. E esse médico, que é um amigo cristão, ele escreve para o Philip Yancey e diz assim: que eu oro todos os dias para que meus pacientes experimente a bênção da dor. Isso porque os leprosos estavam sendo mutilados, partes do corpo estavam sendo arrancadas e eles não percebiam, porque não sentiam dor por causa da lepra. Então, aparece aí uma lição muito interessante, que a dor tem o seu lugar. A dor nos aproxima de Deus, o sofrimento. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo quando ele pediu para Deus tirar dele uma dor, um sofrimento, e Deus falou que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então existe uma dose de dor, às vezes é intensa, às vezes é pouca, que ela faz parte da nossa vida, para que o nosso poder, para que a nossa tessitura, para que as nossas vértebras emocionais e espirituais sejam aperfeiçoadas. A outra coisa que Jó aprende também no sofrimento é que no sofrimento há espaço para arrependimento, para contrição e arrependimento. O verso 6 nos diz que por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó tem essa experiência. Isso é muito interessante
porque para algumas pessoas o momento de dor e de sofrimento é um momento em que algumas pessoas sentem livres para pecar, se elas merecessem pecar. Eu estou vivendo uma crise conjugal e eu sou homem, então Deus aguenta aí porque eu preciso satisfazer as minhas carências. Deus, eu estou passando por uma crise financeira, então eu vou sonegar o imposto de renda. Então, aguenta aí. Aguenta aí nada. Sofrimento não nos dá uma alforria, uma liberdade para que nós saiamos errando por aí afora. Não temos esse direito. Pelo contrário, no sofrimento há espaço para contrição e para arrependimento. É isso que Jó aqui nos fala quando nós lemos o verso 6. Mas a pergunta que surge é, me arrependo do quê? Porque o que Jó fez de errado? Ele se arrepende da visão dele limitada, da sua visão limitada em relação a Deus, que fez com que ele falasse palavras excessivas com Deus e em relação a Deus, para que ele brigasse e discutisse com Deus. Então ele se arrepende dessas coisas todas. E se tem algo bom no culto cristão, não é a pregação, não é a música, não é a comunhão, não é nada disso. A coisa boa do culto cristão é a possibilidade de um relacionamento com Deus. Se você participa de um encontro como esse e você não experimentou Deus de forma mais evidente, então isso não passa de uma religiosidade. E religiosidade é uma tentativa frustrada de se relacionar com Deus. E o instrumento que Deus usa, que a vida usa, é muitas vezes o sofrimento. No sofrimento nós conhecemos Deus como Ele é, não de ouvir falar, não de uma pregação, não da letra de uma música. E aí nós chegamos para o desfecho da história, que é ainda no capítulo 42, do verso 7 ao 17, eu quero ler com vocês. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. O que Deus está falando aqui é que esses amigos não vão passar em branco não, que eu não gostei do que vocês falaram. Ele diz assim: porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem-Apapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E o último versículo nos diz assim: então morreu Jó, velho e farto de dias. Então Deus abençoou a vida de Jó com o dobro de tudo que ele tinha antes. Deus fez a vida de Jó prosperar e deu longevidade. Ele morreu farto de dias, com muitos dias na sua vida. E aqui nós aprendemos que depois de um longo período de tempo, Deus decide abençoar a vida de Jó, tornando-o materialmente próspero. No capítulo 1 nós vimos que Jó era o homem mais rico
do seu tempo, do Oriente Médio. Agora ele tem o dobro da riqueza que tinha anteriormente. Deus abençoou a vida de Jó, reaproximando todos que se afastaram no período do sofrimento. Algo que fazia a dor de Jó ser maior ainda é que as pessoas se afastaram dele. Geralmente acontece isso, quando nós estamos sofrendo, as pessoas se afastam de nós. Quando nós estamos bem, com saúde, nas nossas festas, as pessoas vêm, aparecem. Mas quando nós estamos enfermos, quando nós estamos sofrendo, os que aparecem ou os que entram em contato são aqueles amigos e amigas especiais que Deus usa para nos confortar. Jó ficou muito magoado e lamentava muito do afastamento das pessoas todas, das pessoas próximas e das pessoas não tão próximas também. Só que agora as pessoas voltam para Jó, ceiam, comem com ele em sua mesa, o presenteiam. E Deus abençoa Jó concedendo-lhe a graça de ter mais 10 filhos e filhas. Ele teve igual antes, teve 7 filhos e 3 filhas. E aqui aparece só o nome das filhas. E o detalhe é que as filhas eram muito bonitas, não tinham filhas mais bonitas que as filhas de Jó. Tem gente que fala que aqui começa o segundo capítulo do sofrimento de Jó. Ter filha bonita é depois problema, pode ser problema no futuro. Alguém disse isso, não sei se é sério ou se não é. Mas vamos lá. Quando Deus abençoa Jó, ele não estava de maneira alguma recompensando Jó por sua integridade. Isso porque Deus não usa a justiça retributiva. Não é porque eu faço coisas boas que Deus me abençoa. E não é porque eu peco que eu sou amaldiçoado por Deus. Porque tem pessoas que são assim. Elas fazem coisas boas, elas são bondosas e ficam como que esperando. Como é que é Deus? Vai ou não vai me abençoar? Não é assim que Deus funciona. Deus tem outros critérios. Nós fazemos coisas boas porque nós já fomos visitados por coisas boas. Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê? Por que é mais feliz uma pessoa que dá, que doa? Porque essa pessoa tem recursos. Tem recursos. Deus abençoa essa pessoa para que essa pessoa possa doar. Então, é muito melhor você ter para doar do que você ficar precisando que as pessoas doem para você. Então, nós fazemos coisas boas porque já fomos visitados por coisas boas. Essa deve ser a nossa motivação. Não esperar que eu vou fazer uma coisa boa e Deus vai me abençoar. Não é assim que Deus funciona. Então, Deus não estava abençoando Jó, retribuindo a integridade de Jó. E Deus também não estava abençoando Jó para restituir-lhe um direito. Porque existe uma teologia no meio evangelho, tem até música para isso, restitui. Uma teologia errada, não existe esse negócio de restituir as coisas. Aquilo que nós temos nos é dado porque Deus é gracioso. Aquilo que nós recebemos, nós não recebemos. Você não recebe de bênção porque você é 100%, porque você é uma pessoa que faz diferença entre todas as outras pessoas. Não é não. Você recebe o que você recebe, você tem o que tem por causa da graça de Deus na sua vida. É exatamente assim que Deus age, é exatamente assim que Deus opera. E então Deus não estava abençoando Jó também para restituir-lhe alguma coisa. Aliás, o Jó que disse isso: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, quem decide se nós vamos ter ou não ter, ou deixar de ter alguma coisa, é Deus, somente Deus. E, em terceiro lugar, Deus não estava abençoando o Jó para mimá-lo. Deus não estava mimando. Deus não estava fazendo isso. Porque muitos pais agem dessa maneira. Ficam presenteando seus filhos, dando para os filhos o que eles nem desejam ter, para que eles sejam respeitados por isso. Então Deus não tem essa, Deus não age assim comigo, nem com você, não agiu assim com Jó. Essa não é a intenção de Deus. Pelo contrário, Deus estava abençoando Jó para exercer a sua graça. Então, porém, Deus estava exercendo a sua graça. Então, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós para exercer a sua graça. E Ele faz isso, sim, através de bênçãos materiais. Bênçãos também como saúde emocional ou saúde física. Então, essas coisas todas são manifestações da graça de Deus na nossa vida. Não é restituição, não é mérito, é graça. É graça de Deus o tempo inteiro. E é muito importante
entender isso, para que nós não tenhamos uma postura distorcida em relação a Deus, em relação à vida. Muita gente frustrada por aí porque as pessoas ficam esperando Deus restituir ou Deus abençoar, porque a pessoa tem abençoado a vida de outras pessoas. Não é assim, a vida não funciona desse jeito. Com Deus é diferente. E Deus estava fazendo uso de um canal de expressão do amor dele, da graça e também do amor. Então, quando Deus dá para Jó prosperidade, Deus está fazendo expressão do seu amor e da sua graça. E aí vem a pergunta: Deus abençoa com prosperidade material? Abençoa, claro que abençoa. Deus abençoa com saúde? Abençoa, mas não existe pecado nenhum em você ter coisas. E pelo contrário, você deve receber com gratidão, sabendo que aquilo que Deus tem te dado é uma expressão do seu amor e da sua graça. E você deve se alegrar e dar graças a Deus quando tem pessoas ao seu lado, ao seu redor, sendo abençoadas. As pessoas, amigos, amigas, famílias, quando você ouve falar coisas como a família vai bem, compraram uma casa, compraram um carro, enfim, coisas boas estão acontecendo, dê graças a Deus, porque Deus manifesta o seu amor e a sua graça através de coisas materiais também. E eu oro nesse momento para que você que está me ouvindo agora seja uma pessoa próspera, que Deus te dê muita prosperidade, que Deus te dê um trabalho com um provento bom, um bom salário, que Deus te dê uma saúde boa, que você seja saudável fisicamente, que você seja saudável mentalmente, emocionalmente. Eu oro para que Deus abençoe você com prosperidade, para que com prosperidade você possa abençoar a vida de outras pessoas, você possa continuar abençoando os desafios da igreja que você faz parte, o desafio missionário, as iniciativas de socorro a pessoas carentes e necessitadas. Então, Jó é abençoado por Deus como uma manifestação do amor de Deus na sua vida. E também Deus está aqui declarando sua vitória frente à acusação de Satanás. Lembra do começo da história? Foi a primeira mensagem. O diabo, Satanás, chegou diante de Deus e falou assim: é claro que ele te serve. É claro, ele é um garoto mimado, ele tem tudo, ele tem uma família linda, ele tem dinheiro, ele tem muitos animais, muita riqueza em termos de criação de animais, ele tem uma saúde de ferro, é claro que ele vai te adorar. Tira tudo isso dele, tira essas coisas todas para ver se ele vai continuar na tua presença. E aí Deus falou assim: ok, eu te autorizo, pode tirar tudo dele. E agora, o que acontece? Acontece que Deus agora está dizendo para Satanás, declarando a vitória dele. Eu falei: perdeu de novo, Satanás. Você perdeu mais uma vez, você só perde, comigo você só perde. Jó perdeu tudo. E ele disse assim que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Ele fez declarações extraordinárias de fé, esse nosso irmão Jó aqui. Então, ele é o meu garoto, ele me ama, e é possível sim, é possível. Deus está dizendo para Satanás: é possível ser amado e adorado, não pelo que eu dou, mas pelo que eu sou. Eu sou todo-poderoso, eu sou Deus, e tem pessoas aí na terra que me adoram e me amam, não porque elas são saudáveis, não porque elas têm bens materiais, mas simplesmente porque eu sou o Criador, porque eu sou o único e verdadeiro Deus. Você perdeu. Deus está dizendo isso para Satanás: você perdeu mais uma vez, e você perde sempre e vai perder sempre. E agora eu gostaria que você pensasse um pouco, refletisse um pouquinho sobre algumas coisas. Então, para refletir e praticar com o objetivo de nutrir uma espiritualidade bíblica, valorize mais a intimidade com Deus do que a prosperidade material. Eu gostaria então que você pensasse a respeito disso, que Deus quer que você valorize a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus. Existe às vezes muita familiaridade e pouca intimidade. Isso é péssimo. Isso pode acontecer em relação ao cônjuge, em relação aos filhos, em relação aos pais, excesso de familiaridade. E aí vai passando o tempo, a gente não vai tendo intimidade. Com Deus pode acontecer isso. E, em segundo lugar, com o objetivo de exercitar uma espiritualidade baseada em Deus e não nos presentes de Deus, compartilhe as bênçãos dele. Compartilhe
Não retenha as coisas que Deus tem te dado, compartilhe com outras pessoas e diga para os bens, diga assim, olha, eu vou mostrar para você quem é quem aqui, quem é o Senhor, quem é o servo. Compartilhe, doe, ajude, socorra. Deus quer que você faça isso, e a prova de que Ele quer que você faça isso é que Ele tem te dado oportunidades para isso, para compartilhar. E em terceiro e último lugar, com o objetivo de enfrentar momentos de luta e sofrimento, desenvolva as disciplinas espirituais a fim de fortalecer seus vínculos com o Senhor. Então, desenvolva as disciplinas espirituais, basicamente oração e leitura da palavra. Basicamente, isso é o mínimo que você deve fazer a fim de fortalecer os seus vínculos, a sua relação com o Senhor. Não deixe de fazer isso, porque se você não se relacionar com Deus, você vai ser no máximo uma pessoa religiosa. E como eu já disse antes, a religião é uma tentativa frustrada de você querer se relacionar com Deus. É uma tentativa que nunca vai conseguir fazer isso. Você precisa se relacionar com Deus. Você faz isso através das disciplinas espirituais, através da oração. Você fala com Deus, Deus fala com você através da palavra, da leitura da palavra. E aí você vai desenvolvendo, então, o seu relacionamento com o Pai Eterno. Eu gostaria, então, de terminar agora te dando uma palavra. Se você souber de alguém que está sofrendo, vá até essa pessoa, ligue para essa pessoa, ore por essa pessoa. Em seguida, fique em silêncio. Não é para você ficar tentando dizer o porquê as coisas estão acontecendo. Fique em silêncio. A melhor coisa que você faz é fique em silêncio. Não julgue de forma alguma. E dê uma palavra de esperança, dê uma palavra de Deus. Dê um salmo, dê um texto da palavra de Deus. Eu quero te convidar a fazer isso, mas não faça isso sem você estar na presença do Senhor, sem você desenvolver as disciplinas espirituais. Disciplina espiritual é importante para enfrentar sofrimento. Disciplina espiritual é importante para ajudar quem está passando por sofrimento. Lembre-se disso, que o sol nasce para todos, mas só experimenta a sombra do Onipotente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O sol nasce para todos, mas só experimenta a sombra do Onipotente quem habita no esconderijo do Altíssimo. Quem pratica as disciplinas espirituais. Você pode entender esconderijo do Altíssimo como a sala de guerra, a sala de oração, o tempo a sós com Deus, o tempo de devoção. Para que você experimente, então, a sombra do Onipotente te guiando, te protegendo no meio do sofrimento, em terreno sagrado, quando você está acompanhando alguém que está em sofrimento. Que Deus te abençoe. Pode ser que a próxima vez que eu pregar aqui, eu faça ainda uma pregação sobre este assunto. Pode ser, mas eu concluo a série Não Sofra Só. Não sofra só. Eu sei que às vezes é difícil, mas essencialmente não sofra sem Deus. Você pode se revoltar com Deus, você pode ser contra Deus, mas nunca sem Deus. Inclua Deus o tempo inteiro, do começo ao fim. No meio você não vai ver muito sentido, mas você vai depois olhar para trás e ver que os pontos conectaram. Eu quero orar por você agora. Pai, te agradeço por essa pessoa que está agora participando desse encontro. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem um propósito, embora nossos olhos não consigam enxergar de imediato, o Senhor tem um propósito. O Senhor está fazendo alguma coisa boa e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu oro e peço que o Senhor visite, Pai, essa pessoa que está agora sofrendo. Te agradeço, Pai, e com muita reverência ao Senhor e essa pessoa e ao sofrimento dessa pessoa, eu peço, Pai, consolo, conforto, refrigério para a alma. Eu peço restauração, Pai, de alegria, de coragem, de determinação para continuar enfrentando os desafios da vida. Oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão enlutados nesse momento. Traga conforto, consolo. Traga, Senhor, boas memórias, boas lembranças de tempos vividos juntos. E traga, Deus querido, o consolo da esperança, do reencontro na eternidade. Obrigado por Jesus, que abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos estar na Tua presença, para que nós pudéssemos ter esperança de vida eterna. Peço a Deus que aqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus, que essas pessoas possam fazer isso ainda hoje, possam se apoderar do sacrifício da cruz e fazer de Jesus não uma religião,
mas um amigo de jornada, de caminhada, um Deus com o qual é possível se relacionar. Muito obrigado, Deus, por esse tempo abençoado. Eu oro, Deus, pedindo que a Tua palavra continue ecoando na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Nós oramos agradecidos e pedimos o nome eterno e poderoso do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e eternamente. Amém. Walked among the shadows, you wiped my tears away. I felt the pain of heartbreak, I've seen the brighter day. I pray prayers to heaven from my lowest place. I have held your blessings, God, you give His hate away. No matter what I have, your grace is enough. And no matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will mount my life to the one who sees me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys, God of the hills and valleys, I am not alone. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountains I will mount my eyes to the one who sets me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys, God of the hills and valleys, I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain. Over it all, Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain. Over it all, I will bow my life to the one who sent me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. Standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys, God of the hills and valleys, I am not alone. God of the hills and valleys. Hills and valleys, God of the hills and valleys, I am not alone. Espero que você tenha sido visitado, que você tenha sido visitada pela palavra de Deus no dia de hoje, que você tenha experimentado um relacionamento com Deus através da música, através da oração, através da pregação, da mensagem, da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra prospere na sua vida, que a palavra do Senhor seja um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo para te ajudar a enfrentar os sofrimentos inevitáveis que acontecem nesse intervalo de tempo que nós chamamos de vida. Eu quero te convidar a participar da última live sobre o Setembro Amarelo, que vai acontecer nesta quarta-feira,
Eu convidei o Felipe, que é um amigo, ele é um filósofo, uma pessoa amante do conhecimento, do saber, e ele vai participar comigo. Nós vamos ter um tempo conversando sobre o suicídio e a filosofia. Então eu te convido a estar conosco na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus.